Então seja bem-vindo à edição desta semana do Think Tank, 31 de maio do ano de graça 2022. O Think Tank, como sabe, é um programa semanal, criado aqui no âmbito do canal A Cor do Dinheiro, para analisar a semana política e económica. Semanalmente também, como sabe, estão comigo permanentemente o Joaquim Aguiar, à minha esquerda, e o Jorge Marrão, à minha direita. Antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajudado à produção do grupo Sendis Alidata. Ora, o que é que vamos tratar esta semana? 4 pontos. O primeiro, o silêncio estratégico do PSD, que já teve uma maioria absoluta como o PS tem agora. Segundo ponto, como é que se ganha e se perde uma maioria absoluta? Terceiro ponto, a mistificação da geringonça, com o PCP a querer sair da moeda única e o PS a querer levar as exportações a 50% do produto interno bruto. Quarto e último ponto, como comparar a maioria absoluta de Cavaco Silva com a maioria de António Costa, tendo em conta o estado da União Europeia e de Portugal. Joaquim Aguiar, quer começar pelo primeiro ponto? O primeiro o silêncio ponto estratégico do PSD. O primeiro ponto é particularmente interessante porque o PSD não esteve sempre, desde a sua formação, em silêncio estratégico. Pelo contrário, o PSD herdou aquilo que era a ala modernista do marcelismo, designadamente a que estava na Secretariado Técnico da Presidência do Conselho e também no gabinete da área de Sines, onde estava o António Guterres, e esse conjunto de quadros, que era praticamente uma nova geração, teve por projeto levar o crescimento económico dos últimos anos de Salazar e dos poucos anos de Marcelo Caetano para resolver a questão colonial e resolver a integração num grande mercado que resolvesse as deficiências do pequeno mercado nacional que a economia portuguesa tinha ao seu alcance se não entrasse no mercado comum. Já tinha acontecido com a entrada na EFTA um forte crescimento económico, justamente porque se alargou o mercado. Ora, estes quadros técnicos que participaram nesse desenvolvimento aparecem depois no PST, PPD, PSD. E tiveram uma função importantíssima, com as tais maiorias absolutas Cavaco Silva, tiveram uma função importantíssima no sentido de participarem no alargamento da União Europeia, de que Portugal foi beneficiário, e simultaneamente de resolver o problema criado pelas nacionalizações, que foi, ao concentrar a gestão das empresas no sistema público, perderam oportunidades de crescimento e era preciso fazer uma reconversão dessas empresas públicas em empresas competitivas, o que significava privatizar aquilo que tinha sido nacionalizado. Ora, o PSD teve um papel decisivo em todos estes aspectos. E o seu eleitorado, que na origem era o eleitorado dos pequenos proprietários e dos patrões das pequenas e médias empresas. Da burguesia. A pequena burguesia, que era, digamos, a zona da sociedade portuguesa mais liberal e mais inconformada com a falta de modernização da sociedade portuguesa. Ora, é este tipo de eleitorado que está na base do PPD e, por sua vez,
é para este eleitorado que esses quadros técnicos dos últimos anos do Salazar e dos anos do Marcelo Caetano organizam o partido que corresponde a esta base eleitoral. Ora, isto significa que essa fase do PSD que levou à maioria absoluta do Cavaco Silva e depois à presidência da República do Cavaco Silva, é este PSD que hoje praticamente desapareceu. Mas porquê é que o Joaquim lhe chama silêncio estratégico, então? Portanto, o silêncio estratégico perderam objetivo, perderam ambição. E pergunta-se porquê. E perderam estratégia também. E pergunta-se porquê. Ora, a resposta pode estar na maioria absoluta do PS. É porque o PS tem maioria absoluta que o PSD teve que diminuir a sua área de influência. Mas podia ser ao contrário. Porque o PSD não tem uma proposta estratégica e está estrategicamente silenciado, é que o PS cresceu ao ponto da maioria absoluta. E cresceu de tal maneira que hoje o PS é o PSD. Partido hegemónico, sim. Bom, e portanto, esse silêncio estratégico do PSD é mais grave do que um erro político. É um apagar da memória política, fazendo esquecer porque é que o PSD existiu. É verdade que o PSD foi um partido instantâneo, não é? Foi um partido feito... O Joaquim já contou essa história aqui. De uma noite para um dia, sim, não é? Mas porque correspondia a uma necessidade da sociedade portuguesa e da política portuguesa naquela altura. Sim. Ora, porque é que hoje o PSD está silencioso, estrategicamente? Porque perdeu a sua ligação ao seu eleitorado natural, que por sua vez perdeu importância porque deixou de ser uma classe empresarial num espaço fechado com uma moeda própria e hoje tem de ser uma classe empresarial com uma moeda comum europeia, o que significa que ganha atração de investimento e ganha conquista de mercado, desde que nessa moeda única seja competitivo e seja produtivo. Portanto, não pode disfarçar, através das desvalorizações, a perda de competitividade e... Joaquim, já volto aqui, deixa-me só ouvir o ponto do Jorge neste aspecto. Jorge, concordas com a ideia de silêncio estratégico do PSD? Eu convirjo com a ideia do Joaquim, mas parto talvez de um caminho diferente. O PSD teve, basicamente, nos últimos anos, quando se envolveu no poder, a fazer aquilo que eu chamaria de forma mais simplista como um administrador de falências. Um administrador de falências não tem como princípio orientador criar grandes novas estratégias. Tem como princípio atravessar o deserto, atravessar a tormenta, resolver o problema, sobreviver. E o país esteve perto da bancarrota e alguém fez com que o país sobrevivesse e pudesse de novo, se calhar, pensar em estratégia. Portanto, o PSD tem aqui um período que é um período muito traumático na vida política portuguesa, porque é um período em que o PS não quer, como ainda hoje, não reconhece as suas responsabilidades, obviamente protagonizadas por engenheiro José Sócrates, no desabar da sociedade portuguesa, da economia portuguesa, da política portuguesa, dos bancos portugueses, em geral do endividamento da sociedade. Portanto, o PS omite essa versão e o Bloco de Esquerda e o PC, de forma cínica e hipócrita, aliaram-se ao PS, ajudando a esconder isso. Portanto, há aqui
uma mistificação nesta política destes últimos anos. Sim, mas a mesma pergunta que fiz ao Joaquim, tu não achas que é esta incapacidade do PSD para ter uma estratégia que facilitou essa vida ao Partido Socialista? Não, é que o PSD sai amachucado da crise de forma séria. Então tem que pensar numa estratégia, Jorge. Não, mas o problema é um bocadinho, é uma situação muito paradoxal. Nós temos que nos lembrar que a presença do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho no Parlamento, durante 2 anos, a tentar explicar que chegava ao diabo, e o diabo depois não chegou. Foi um erro. Foi um erro, mas ao mesmo tempo ele próprio reconheceu, quando abandona, e abandona, eu diria, de forma muito séria, até muito digna, dizendo, se calhar é o momento de nós fazermos uma reflexão. Essa reflexão levou o PSD para um caminho que é um caminho, eu diria, mais fácil, mas provavelmente de menor sucesso. Que era o caminho de nós temos que ir para o centro, porque toda a esquerda construiu uma narrativa que o PSD tinha ido para a direita e para o neoliberalismo. Mas é aí que eu quero chegar. Eu acho que o erro estratégico do PSD está aí. É que o PSD, ao fazer isto, tornou-se indiferenciado do Partido Socialista. Pronto. E então isso vem a um tema que o Joaquim estava a referir, e onde eu estou plenamente de acordo, é que acabou de criar a confusão entre o PS e o PSD. Claro. Pronto. Ora, esta confusão entre o PS e o PSD leva a que parece que o regime tem que viver ou num bloco central ou com domínio do PS. Ora, isto é penalizante para a democracia. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque o fenómeno de rejeição não se pode dar de forma evidente. Se este governo se portar mal, qual é a minha alternativa? Ora, se a alternativa está muito próxima do que o governo está a fazer, então não é alternativa. São outras pessoas com outros perfis, outras, diria, idiosincrasias para resolver o problema. E porquê é que tu achas que o PSD não percebeu isso a tempo? Nomeadamente na anterior liderança? Porque eu vinha a falar com o Joaquim quando vínhamos aqui para o programa. Há um momento no PSD que é um momento... O PSD... E isto tem a ver com a própria formação do PSD. O PSD, eu diria, o PSD das bases, o PSD arrojado, é o PSD do empreendedor. É o PSD daquelas pessoas que queriam subir na vida, que não querem estar à volta do orçamento de Estado, que não querem depender, querem evoluir salarialmente, querem evoluir nas suas empresas, nas suas pequenas empresas, tornar-se médias. Eu diria que há uma região do país que é a região do desenvolvimento, se quisermos, económico. São esses protagonistas que andavam pelo PSD. Mas havia um PSD que pensava o país, que era o PSD da linha Lisboa-Cascais. Esse PSD era um PSD elitista, não sei se recordam do famoso discurso do Luís Filipe Menezes. Sulista e elitista. Sulistas e elitistas. Referindo-se a Durão Barroso. E o país partiu, o PSD começou a ver o país assim, em que havia os que empreendiam e havia os elitistas e os sulistas. Mas aí começou a derrocada do PSD. Pronto, e aí é o problema do PSD. Ao abandonar essa linha de Lisboa-Cascais, que era a linha da elite do pensamento, ainda que estivesse ligado aos poderes instituídos, era uma linha que tinha esta tradição de pensar estrategicamente o país. Ora, esse PSD desapareceu e o que é que o PSD se transformou? E vemos hoje. O PSD transformou-se num partido autárquico. No bom sentido. Eu não quero dizer partido autárquico, parece mau sentido. Um partido autárquico é um partido com bases no terreno, mas não tem a plataforma nacional nem a plataforma europeia. Ora, como é que o PS está a dar cabo do PSD? O PS está aí por cima para a plataforma europeia, porque sabe que através da Europa consegue construir uma estratégia nacional. A minha tese é que não vai resultar, porque o PS é estruturalmente incompetente em economia. É verdade, Jorge, mas tem esse mérito de ter percebido como era a forma que se mantinha cá em cima. Não. O PSD, pelo contrário, foi tiros nos pés sobre tiros nos pés. Mas há um tema que é muito importante perceber e que não está na matriz do PSD, mas está na matriz de esquerda, da esquerda mais social-democrata do país. É que cria uma confusão entre o partido e o Estado.
O PS é um partido do Estado. É verdade. O PSD nunca foi, nem o próprio professor Cavaco Silva. Mas há uma parte do PSD que não, Sá Carneiro não era. que quer estes acordos com o Partido Socialista. Mas se olharmos para os líderes todos do PSD, que tiveram responsabilidades governativas, Sim. nenhum deles tem uma tradição, se quisermos, Cavaco Silva tinha uma tradição de uma forte administração pública, Sim. mas não era vamos lá ver, não era um defensor, um arauto da ideia que o país se desenvolve com o Estado a comandar a economia. Uma coisa é o Estado ter uma estratégia para a economia. Outra coisa é a economia, ela própria constrói em cima dessa estratégia. O PS, sendo um partido de redistribuição e um partido de Estado, é um partido que é cómodo para os portugueses. Porque diz, não, eu vou tratar de vocês todos. E não precisam de fazer sacrifícios. Não precisam de sacrifícios. E os sacrifícios não existem porquê? Porque temos a dívida e temos os fundos. Ora, a criação de capital e de riqueza num país não é feita através do Estado. Como o Estado tem que ter um elemento, diria, estratégico e pensador. O mais interessante é estávamos a conversar, e o Joaquim, e o Joaquim lembrava-se do gabinete de área de Sines. O gabinete de área de Sines é um pensamento estratégico do Estado Novo. É verdade. E que hoje estamos a aproveitar. Ora, nós precisamos desse pensamento estratégico no país. E então o que é que isso quer dizer? É indiferente do regime político. O que é importante é que alguém pense estrategicamente. Mas depois, o que é que se vai fazer com aquilo? É muito simples. Se fosse no tempo de Estado Novo, provavelmente, com o condicionamento industrial e com a cultura que havia, juntar-se-iam ali uns grupos económicos para desenvolvam Sines, que aconteceu, aliás, que aconteceu. Sim. Se fosse numa lógica mais sacarneirista, mais liberal, é pá, que a economia desenvolva. Se for na lógica socialista, vai ser diferente. No PS, o que é que vai ser? Um conjunto de empresas na esfera de influência do Estado que, obviamente, vão capturar-se umas às outras e ao próprio Estado. Deixa-me Portanto, voltar. Este é um drama que é muito difícil o PSD ultrapassar. O PSD tem que ter coragem para romper com isto. Eu não sei o que é que tem de fazer, mas é exatamente aí que eu vou, ao Joaquim. O problema é que o PSD agora deixou o país envelhecer. E nós temos 3.800.000 pensionistas, temos provavelmente mais 1 milhão de pessoas em prestações sociais e são estas pessoas que votam. Ora, mudar um país assim, ter pensamento estratégico para um país assim é uma coisa dificílima, porque implica dizer às pessoas nós não podemos redistribuir porque temos que criar, mas para criar temos de tomar aqui uma série de decisões que não são nada confortáveis. Como é que o PSD vai arranjar uma estratégia que consiga dar a volta a isto? Ora bom, é isso que nos obriga a voltar a 2011, porque para as questões que o Camilo estava a colocar, eu responderia: há um professor fundamental para esclarecer essas questões. Chama-se a dívida. Ou seja, quem olha para a dívida percebe que esses problemas têm de ser resolvidos, não podem ser escondidos. E o PSD, que tinha na sua base eleitoral aqueles funcionários das empresas que se estabeleciam, isto é, criavam eles próprios uma empresa, sim, porque já não queriam estar dependentes de um patrão, passavam a ser eles o patrão. Era os que se estabeleciam. Em contrapartida, o PS é feito por quem? Eleitorado de afilhados que precisam de um padrinho. E é o padrinho que os protege. Eu acho que vou autonomizar essa parte do vídeo e depois fazer um destaque ao Joaquim. Não, é que o PSD é um partido dos que se estabelecem, o PS é um partido dos afilhados. Essas funções ou essas categorias fazem parte da sociedade. E depende, a evolução da sociedade depende do modo como estas duas categorias se combinam.
E ainda por cima têm tradições políticas de facto muito diferentes. O PSD não é igual ao PS. Quando se aproximam é por conveniência para fugir a um desastre. E o Bloco Central, quando aparece o primeiro, Mário Soares e Mota Pinto, é por necessidade. Mais uma vez, é o professor dívida a obrigar os alunos a cumprir um determinado programa. Agora deixa-me fazer um bocadinho fast forward. O Joaquim foi a 2011 e eu vou a 2018. De 2018 a 2022, nós tivemos um PSD que parecia pedir por todos os santinhos do céu que o Dr. António Costa fizesse uma aliança com eles. Isto não foi um erro? É um erro absoluto, porque perde a sua originalidade, claro, perde o seu discurso e a autonomia estratégica e fica à espera de ser reconhecido. Ora, a característica essencial de um padrinho é não reconhecer iguais, porque se outros podem ser padrinhos, então o padrinho já perdeu a sua função. Exatamente. E, portanto, por natureza, o PS não aceita fazer alianças com o PSD. Isto é, os funcionários públicos não se misturam com os da iniciativa privada. Vejam o que se passou no caso da educação com o financiamento dos colégios, não é? E, de repente, apesar dos bons resultados dos colégios privados, de repente o PS acaba com todo esse sistema complementar e o sistema educativo ficou em piores condições. Ora, quando estes dois grupos sociais perdem o seu objetivo de modernização, porque podem ser objetivos diferentes, mas são competitivos, então perdem também a oportunidade europeia. E a oportunidade europeia é sempre atrair investimentos, atrair capital, conquistar mercados e alargar os mercados. Para isso é preciso ter uma moeda comum que serve simultaneamente de comparação de produtividades, mas serve também de garantia aos investidores de que não lhes vai acontecer uma desvalorização súbita que lhes faz perder aquilo que foi o património ou o capital que colocaram na economia portuguesa. Portanto, a moeda única tem utilidades várias para um país de pequena dimensão de mercado e agora com excesso de dívida. É a moeda única que nos permite ter o excesso de dívida, porque sem a moeda única já tínhamos sido colocados fora do mercado e não fomos. Ora, isto significa que os próximos anos vão trazer isto à superfície, mas ela já está à nossa frente. Quando o PS diz, PS através de António Costa, diz que o objetivo é termos 50% do PIB em exportação, temos o Partido Comunista, que esteve aliado com o PS desde 2015 até 2021, temos o PCP a organizar uma conferência para defender a saída da moeda única. Ora, como é que saímos da moeda única e podemos ter exportações da ordem dos 50% do PIB? Isto é incompatível. Isso significa que de 2015 até 2021 nós estivemos a ser governados estrategicamente. Estivemos a ser governados por conveniências. À vista. E, portanto, a estagnação tem aí a sua resposta. E, portanto, esta geringonça acabou por demonstrar
a sua impossibilidade. Mas isto significa também que, se não houvesse o silêncio estratégico do PSD, então teria havido a ocupação deste espaço. Não. O PSD não soube interpretar aquilo que tinha acontecido em 2011 e aquilo que lhe aconteceu a partir do momento em que o PS se serve do silêncio do PSD para capturar o seu eleitorado. Joaquim, agora deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Nós tivemos, nas últimas semanas, embora não tenha havido debates, duas candidaturas no PSD. Eu conheço os dois protagonistas e abstraí-me do facto de os conhecer, tentei pôr-me no lugar de cidadão comum. E eu ouvi, durante uma série de semanas, discursos que me fizeram pensar, num caso, espera aí, não estou a ver a diferença em relação àquilo que foi feito nos últimos 4 anos. E do outro lado, vi uma grande preocupação em distanciar-se de gente na direita. Não vejo aqui nenhuma oferta de proposta em qualquer um deles que me diga assim: olha, aqui está uma estratégia que vai ser alternativa àquilo que é o Partido Socialista. Tem essa convicção também? O que aconteceu é que mesmo aqueles que podiam ter uma diferenciação natural, sim, e mais próximos das instituições europeias e, portanto, podiam ter um programa europeu mais vincado, estruturado. Sim. E, do outro lado, quem conhecia a máquina do partido, conhecia as bases do partido e podia ter um programa de mobilização interna, mas, de facto, nem uma coisa nem outra apareceu claramente. E não aparece claramente porquê? Porque o PSD não reflete sobre o que foi a sua história. Não reflete sobre o que foi o produto Cavaco Silva e porque é que não resta nada desse produto Cavaco Silva. Basicamente porque, quando tentou criar uma nova classe empresarial, não saiu classe empresarial, saiu classe de endividados. Isso acabou por desfazer o prestígio de quem tinha conquistado maiorias absolutas e de quem tinha conquistado uma voz na Europa reconhecida. Portanto, certas coisas que tinham de ser feitas foram feitas, mas não foram feitas todas as coisas que tinham de ser feitas. E por isso, quem deixa uma obra a meio, depois descobre que afinal não ficou com nada. Deixa-me ir ali ao Jorge. Jorge, pegando neste ponto onde o Joaquim está, deixou, eu gostava de refazer a pergunta. O que é que quem ganhou a liderança do PSD tem de fazer para ir buscar um projeto que as pessoas se reconheçam como credível e alternativo a esta procura incessante do Estado que marca a governação do Partido Socialista? Vou, se calhar, para enquadrar a resposta, pegar na tua anterior questão sobre o pensamento estratégico e do envelhecimento da população. Um dos aspectos mais relevantes da política portuguesa é resolver o problema dos pensionistas. Sim. Portanto, o PSD tem que ter um pensamento estratégico para os pensionistas. Para os pensionistas. E que não seja vou-vos cortar as pensões. E que não seja vou-vos cortar as pensões. Porque isso... O que é o pensamento estratégico para os pensionistas? Havia uma capa do Jornal Económico com o ex-ministro Vieira da Silva. Sim, a dizer que não havia um problema com a que não havia problema das pensões porque tributávamos mais impostos do outro lado e tirávamos do Orçamento de Estado e metíamos nas pensões. É sempre Ora, as pessoas percebem que isto é tirar de um bolso e meter noutro. Portanto, não vale a pena estarmos a enganar. Ora, o PSD tem que ter um pensamento estratégico para as pensões e para o envelhecimento e para o problema da saúde. Sim. Pronto, isso significa que tem que mudar completamente o modelo. Porque o modelo que o PS tem é o modelo dos afilhados. Ora, nenhum afilhado vai rejeitar à partida
a esmola, a esportla do padrinho. Não vai fazer isso. Mas percebe, os afilhados percebem, quando é que o padrinho está a ficar falido. Isso é muito importante perceber. Os afilhados não são burros. Os afilhados percebem que está na altura de mudar. Mas à altura de mudar, alguém tem que vir com essa proposta. Porque é que a coligação de 2015 é uma coligação, não é só, ela não é uma coligação negativa, ela é uma coligação destrutiva da ideia, se quisermos, de uma democracia saudável. Porque as pessoas chegam a acordo não para montar uma estratégia, mas para afastar os outros do poder. Mas o que é que os outros trouxeram a Portugal de diferente? Foi a realidade que se impunha na altura, que foi dizer, não, nós vamos ter que resolver os problemas da dívida. E como é que se resolvem problemas da dívida? Olha, baixando a dívida, não há alternativa, é consumirmos menos, é eventualmente investir mais, é voltarmos para as exportações, o modelo estava lá. Qual é o problema que eu vejo no PST? O problema que eu vejo no PST é que tem medo do eleitorado. Claramente. O PSD, a partir do momento... Eu quando vi as duas candidaturas, tive uma opinião sobre as duas, mas não vou aqui estar em muitos detalhes, porque eu acho que o mais importante agora do PSD não é ter líderes a prazo. Pensar assim, não, agora há um que fica ali na reserva da nação. Mas como tu sabes, há muita gente no PSD a esfregar as mãos a dizer isso, não é? É o Moreira da Silva, é o Carlos Moedas, é não sei quem, é para nada disso. O PSD tem que perceber que o fenómeno de rejeição que se deu nas eleições nestas, que não foi o PS provavelmente que ganhou, foi a esquerda que penalizou o facto de ter quebrado o acordo com o PS, porque os votos à direita não ficaram muito distantes relativamente, olhando os votos todos à direita e os votos da esquerda. Agora vamos ver qual é o debate que se está a fazer em Portugal. Eu assisti ao discurso de encerramento do Orçamento de Estado, feito pelo líder parlamentar do PS, que começava sempre com a mesma frase. Se fosse a direita a governar... É verdade. Pronto. Ora, isto é uma estratégia de demonização da direita. E que se o PSD disser assim, não, eu não sou de direita, então se não és de direita, és de esquerda. Então se não és de esquerda, és de esquerda do que esquerda. E eu vejo o líder parlamentar do PS vir falar num grande vitória, quer dizer uma palavra em inglês, achievement, uma grande vitória, dizendo que tinham aprovado a entrada no Serviço Nacional de Saúde de não sei quantos tradutores de linguagem gestual. Sim. Um país que tem esta dimensão de problemas perde tempo e dizer, que insensibilidade, mas estamos a brincar à política. Claramente. Não temos o problema das pensões resolvidas, não temos o problema da economia resolvida, não temos o problema de capital. Temos problemas a nível das nossas dependências energéticas ainda. Sim, temos uma data de problemas. Temos um déficit externo que chegou aos 2 bi. E estamos a discutir que a política é porque o PS abriu as portas para alguém dar novas propostas, ter maioria absoluta, e por acaso até entram não sei quantas pessoas para o quadro, para as traduções de linguagem gestual no Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, isto é... O que é isto? Isto não é pensamento estratégico. Pois não, Jorge, mas acontece porque a direita anda distraída com outras coisas, em vez de se atirar isto. Há duas coisas que passaram que nós temos que reconhecer no PST. Tem que haver um paralelismo entre pensamento estratégico e pensamento eleitoral. O PSD, na altura da Troika, com as costas quentes da Troika, esqueceu-se do pensamento eleitoral. Achou que o que estava a fazer, e estava a fazer bem, era suficiente para as pessoas compreenderem que deveriam continuar. E a verdade é que as pessoas deram a maioria ao PST, não deram a maioria no Parlamento. Portanto, gerou-se a coligação negativa. Ora, neste momento isso já não é suficiente. O PST vai ter que ter duas coisas. Pensamento estratégico, pensamento eleitoral. Se ficar refém do pensamento eleitoral... Está tramado. Está tramado. Porque o eleitorado que foi criado é um eleitorado que depende daquela estrutura de poder. As pessoas perguntam, mas porquê é que o país não muda? O país não muda porque nós temos uma classe política que criou
um conjunto de dependências entre o Estado e a sociedade civil e a economia privada que depois impede as próprias pessoas de se tornarem independentes. E nós assistimos a isso todos os dias. E, portanto, o PSD está eu diria estar numa situação muito complexa. Uma sugestão ao PSD, ou aos dirigentes do PSD. Eu ia-te perguntar isso, qual é o conselho que tu davas ao Luís Montenegro? Pronto, perceba duas coisas. Não é possível conquistar o país sem o PSD se reformar. Reformar neste sentido. Dizer, nós vamos ter que ter um pensamento estratégico, nós não vamos ser oposição por oposição, nós vamos ter um projeto alternativo para o país. Não é um projeto de poder para eu ficar perto do que o eleitorado hoje quer. Mas tu não achas que o partido está acobardado e tem receio de que, porque em qualquer momento até hoje, em que o PSD teve uma ideia que se diferenciasse claramente do Partido Socialista, o Partido Socialista e toda a sua entourage na comunicação social caiu em cima. Porque o PS montou uma estratégia que é fantástica do ponto de vista mediático. Criou dois papões, Pedro Passos Coelho e o Chega. Sim. Pronto. E o PSD, quando acorda de manhã e quer pensar, e a primeira pergunta qualquer colega teu jornalista faz... Vê os dois fantasmas à frente. Vê os dois fantasmas. A primeira pergunta qualquer jornalista faz, em vez de ser o que é que o senhor traz de novo ao país, não, pergunta-lhe o que é que acha da herança de Pedro Passos Coelho, o que é que o senhor acha do Chega? Ora, o que é que isso tem a ver para a resolução dos problemas do país? Nada. Jorge, porque o PSD é o partido da alternativa. Claro, mas o Chega é o partido do protesto, do atrito, da agitação. Tudo correto, mas os meus colegas, e até eu, posso perguntar isso. O que o PSD não pode fazer é deixar-se condicionar por essas Mas aí aqui deve-se lembrar que o antigo líder do PCP, o Dr. Álvaro Cunhal, era especialista a dar entrevistas, porque qualquer pergunta que lhe fizessem, ele respondia, já lhe respondo, mas o que eu quero falar é na reforma agrária. Eu acho que o PSD tem que fazer a mesma coisa. Cada vez que perguntarem sobre a herança de Pedro Passos Coelho ou sobre o Chega, a pergunta, olha, eu já vou falar sobre esse assunto e agora vou-lhe explicar o que é que eu quero fazer ao país. Porque se não fizer isso, o que torna a política torna um desencanto na política é que o combate político por projetos é muito mais saudável. O combate político por poder é um combate que é óbvio que cria uma rede de interesses. E há que acrescentar uma coisa, é que esse combate pelos projetos é aquilo que faz avançar o país. Claramente. Mas depois põe em confronto várias ideias. O melhor exemplo disso, que as pessoas não... É difícil dizer isto, porque as pessoas podem interpretar mal. A verdade é que o engenheiro Sócrates tinha um projeto que as pessoas acreditaram. Não, mas nesse aspecto era mais ousado que o Dr. António Muito Costa. mais, não, mas nesse sentido, longe. Como Cavaco Silva teve, sim. Como foi a questão da adesão à moeda, como foi a tirada dos militares do poder na altura da Revolução. Tudo isso são projetos que levam o país a avançar, quer dizer, são coisas que nós percebemos. Quando o projeto é manter a rede de afilhados, como diz o Joaquim, e bem, pronto, a partir daí nós estamos todos, vamos lá ver, estamos todos maniatados, estamos todos aprisionados. Ora, o PSD tem que ser o partido que quer libertar o país disto. Tem que dizer às pessoas, o senhor não precisa de viver dependente. Agora, tem que dizer aos milhões de reformados o que é que vai acontecer às pensões. Vai dizer, não, o senhor que vai acontecer às pensões, olha, deixe lá ver como é que isto anda. Não pode ser. O PSD... Hoje ainda tem uma novidade que é muito importante para o PSD e que eu acho que tem grande utilidade, que é a democracia é um combate permanente entre projetos e ideias. E quando aparecem partidos novos, é mais ou menos como aquelas empresas novas que agitam as grandes empresas que estão instaladas. Todas são assim. Se nós lembrarmos, quando começámos a nossa vida profissional, nós escrevíamos, ainda alguns escreveram à máquina, que eram os Olivetti. E onde é que isso já está? Não há máquina de escrever, hoje escreve tudo num computador. Quando apareceram eu tenho lá em casa como relíquia para os meus filhos não se esqueçam de como é que escrevia. O que é que aconteceu? Essa nova máquina, o novo computador criou um problema. Nos partidos, isso acontece ou com novos partidos ou com novas lideranças, porque muda tudo. A liderança é como se fosse uma empresa nova. Ora, o líder, e nós temos dois novos líderes, no caso da Iniciativa Liberal e no caso do Chega, que
que tem uma visão completamente, se quisermos, é menos, eu diria, é menos ancorada nos interesses instalados, é muito mais livre, se quisermos. É uma ajuda para o partido, para o PSD. Ainda não esteve no poder? Ainda não esteve no poder. É essa a diferença. Ora, o PSD tem que perceber que esses dois podem ser sempre uma ajuda ou não, dependendo da forma como falam uns com os outros. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: é muito perigoso o país não dar mais força ao PSD. Não porque o PS não valha nada, não é nada disso. É muito perigoso porquê? Porque a democracia, quando não há alternativa, o que faz é ou consolidam-se estes poderes por décadas, a mexicanização do regime, México, ou os partidos de protesto crescem. Porque as pessoas não têm alternativa de poder. Como se viu as pessoas que em alguns votam, países europeus, e como está a ver em Espanha, em Claro. França, em Itália. a maior ameaça às democracias é não terem alternativas, porque a alternativa gera sempre partidos de insatisfação permanente, Sim. da maldicência, disto, aquilo e daquilo outro. Eu, se quiser, nós todos podíamos fazer um jornal, enfim, não fazemos isso, podemos fazer um think tank, com todos os problemas que o Estado faz todos os dias. Mas, e a pergunta, e depois? Não, como é que o senhor vai resolver? Nenhum partido desse é capaz de dizer. Está a dizer o Serviço Nacional de Saúde não funciona, o Serviço de Educação não funciona, a administração pública não funciona, às polícias falta-lhe aquilo. Começamos a pôr um rol de problemas, mas depois a pergunta é, está bem, já sabemos, e agora o que é que vamos fazer? Deita dinheiro para cima dos problemas. Deita para cima dos problemas. Mas isso é a manutenção do tal estado dos problemas. Pois é. Porque o que nós temos é, se as pessoas pararem a pensar um bocadinho, e isto disse um economista americano, e eu acho que eu já disse aqui no think tank, se me repetir as pessoas escrevam, porque depois a idade a gente vai se repetindo, mas tudo bem, que é um ministro arranjou um problema e pode continuar a pôr dinheiro no problema quase de forma eterna, porque tem um orçamento de Estado que é o dinheiro de todos nós para ele continuar a fazer a experiência. No setor privado isso não é possível, o dinheiro acaba-se. Mais nenhum banco lhe empresta, mais nenhum acionista. E morre o problema. Ora, o que é que acontece? Nós temos um problema na Segurança Social e não o queremos resolver de forma inteligente. Estamos a querer manter o mesmo modelo. Então o que é que vamos fazer? Tributamos mais uma parte do IVA vai para a Segurança Social, mais uma parte do IRS vai para a Segurança Social. E às tantas estamos todos a ser tributados para manter o tal eleitorado. Portanto, nós temos aqui um período, o PSD tem um período para refletir, mas não é muito longo, na minha opinião, por uma razão simples. Porque a crise que nós temos neste momento, a crise não é a crise portuguesa, a crise europeia é de tal ordem que os ventos que vêm para Portugal vão arrasar muita coisa. Vão arrasar muita coisa e nessa altura o PS vai estar debilitado. Vai estar debilitado. E o PSD tem que estar preparado para a alternativa. Para ser poder. Para ser poder. Se não se prepara para ser poder, então continua a ser um partido Joaquim, marginal. Imagine que, aliás, nós estamos numa posição privilegiada, porque estamos aqui fora a comentar e estamos a ver o PSD com um líder recém-eleito. Tendo em conta estas preocupações que o Jorge estava aqui a enunciar, qual era o conselho que devia dar ao PSD agora para o PSD ter uma alternativa ou uma proposta vencedora? O que eu poderia sugerir ao novo dirigente do PSD, Montenegro, é que não pensasse em criar grupos de apoio, igrejas ou maçonarias, mas que se recordasse do que era a atitude no tempo da ditadura dos que estavam contra a ditadura. Não valia a pena lutar em eleições, porque as eleições eram falsificadas. Há uma história célebre do Dr. Salazar, que na eleição do presidente Américo Tomás recebe uma pessoa que conhecia e
abre uma gaveta e diz: estes são os resultados das eleições. E a pessoa conhecida ia com curiosidade para ver o que era o resultado das eleições, que ainda não tinham sido tornadas públicas. E, a seguir, o Dr. Salazar abre uma outra gaveta e diz: estes são os resultados com que vamos trabalhar. Ora bom, isto é o que a ditadura permite fazer e que mostra o que é o valor das eleições. E ainda agora estamos a ver o debate na política americana sobre a falsificação das eleições. Ora, nesse tempo da ditadura, o que é que fazia quem estava contra? Trabalhava uma alternativa que servisse de demonstração do erro das políticas da ditadura. É isso o que um dirigente do PSD tem de fazer nesta altura. Em vez de criar grupos de apoio de propagandistas eleitorais ou de proteções por redes de interesses, o que conta é a programação estratégica. E a programação estratégica faz do contraste com aquilo que está a ser o erro ou os erros dos que estão a governar. E não há nada pior para a conservação do poder do que alguém ter uma maioria absoluta e falhar na governação. Porque não pode dizer que foi a oposição que não permitiu que se fizesse. Não, tem a maioria absoluta. Quando nós vemos que um governo que teve uma crise política porque o seu orçamento foi chumbado, mas ganha a maioria absoluta e apresenta o mesmo orçamento, a gente pergunta para que é que teve a maioria absoluta? Só para apresentar a mesma coisa que já tinha chumbado? Então podia aproveitar agora e trazer mais coisas novas. Tem maioria absoluta. Ora, é este tipo de atitude que o PSD inicial teria espontaneamente. Porque o PSD inicial fez-se contra o PCP e afastando o PS das posições de poder, para além de ser contra os militares. Ora, essa atitude inicial do PSD não tem hoje tradução no atual PSD, que não quer correr o risco de ser considerado hostil aos poderes estabelecidos. Ora, para poder ter pensamento estratégico, não se pode ficar fixado nos poderes estabelecidos, porque isso significa a repetição do que já se conhece. É preciso, sobretudo quando os resultados são negativos, é preciso pensar noutra perspectiva. Isso fazia-se no tempo da ditadura. E se houve crescimento económico a seguir à Segunda Guerra Mundial, e se houve modernização da sociedade portuguesa, apesar da ditadura do Estado Novo, mas houve de facto modernização, criaram-se bases para a modernização económica. Então, quem fez esse trabalho não era necessariamente parte integrada no regime. Agora, era porque se podia diferenciar dos detentores do poder que se fizeram propostas novas. Há uma altura em que o Dr. Marcelo Caetano, perante as propostas apresentadas para o desenvolvimento do polo de Sines, diz a uns empresários: isto não pode continuar assim, porque os senhores apresentam sempre os melhores projetos e não podem ser sempre os que ficam com os projetos. E, portanto, agora têm de escolher: ou ficam com as autoestradas ou ficam com a refinaria. E pronto.
os empresários, apesar de terem os melhores projetos, obedeciam à autoridade e, portanto, assim foi. Mas eu queria só dizer uma coisa que eu acho que pode... Há um tema que tem a ver com esta questão do PSD, os dois partidos, quer o PS, quer o PSD, estão reféns do eleitorado, têm medo do eleitorado. Mas há um que gera melhor a relação com esse eleitorado, que é o PS. Portanto, os dois partidos, porque o PS também foi um partido, em certos momentos, muito reformista. Foi um partido que ajudou a sairmos, se quisermos, daquela versão mais esquerdista da Revolução. E, portanto, foi um partido que ajudou nesse processo. E depois teve dirigentes que, o PS, na prática, quando olharmos para Guterres, Mário Soares teve muito pouco tempo como Primeiro-Ministro, mas, portanto, olhamos para Guterres, mesmo pós-Engenheiro Sócrates, o que nós verificámos é que houve tentativas, a preparação da questão do euro, por exemplo, no caso do engenheiro Guterres. Portanto, o que nós temos hoje é uma situação muito estranha, porque são os dois partidos que podiam estar a criar a solução europeia, que a solução europeia é democrata, cristã, social-democrata, liberal, se quisermos, e são os dois partidos que têm medo do eleitorado das dependências. E, portanto, isto depois vai-nos criar este problema adicional. Sim. Joaquim, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Que gerou o Rui Rio, onde eu queria chegar, é muito importante para os países. Porquê é que Montenegro não pode atacar, ou não deve atacar, o legado do Rui Rio? Porque o Rui Rio, se nós observarmos o seu comportamento, ele perante a situação que tinha vindo, que era a demonização do PSD de Passos Coelho, tenta fugir dessa demonização e tenta-se pôr numa situação mais neutral, mais moderada. Não é suficiente, como se verificou. Eu julguei nas eleições que ele iria ganhar. E a grande surpresa é a maioria absoluta de Costa. Se não tivesse maioria absoluta, provavelmente nada disto hoje estávamos aqui a falar desta forma. Mas se por acaso não houvesse maioria absoluta, Rui Rio provavelmente não sairia tão rapidamente. Porquê é que não se pode... Montenegro tem que ter cuidado com isso. Porque se não fizer isso, há dois dissidentes evidentes no PS e no PSD. No PS tem que nascer dissidentes que não estão satisfeitos com a ideia que o PS é um partido do Estado e que não consegue gerar crescimento económico e tributa cada vez mais as pessoas. Tem que haver esses dissidentes. Estão todos calados. Enfim, há um ou outro que fala, mas em geral não estão organizados para isso. O PSD tem que ser o partido dos inconformados com tudo isto. Os da ditadura. Os tais que se opunham à ditadura. Se este movimento não existir... mas dentro do PSD há outros dissidentes. Há os que querem ser afilhados. Ora bem. Pronto. Tem que ter alguma palavra para esses. Dizer, como é que eu vou resolver o vosso problema? Ou então deixá-los sair para o PS. Mas, Jorge, a minha dúvida é essa, se deve haver uma palavra para esses ou se eles devem sair do partido, por isso é pronto, mas esse é o problema da sociedade portuguesa. Quando dois partidos estão simultaneamente reféns dos seus eleitorados, a missão dos intelectuais orgânicos, isto é, daqueles que pensam os desenvolvimentos possíveis, é criar na política o correspondente ao que existe no sistema financeiro. Porque precisamos da moeda para poder alimentar os projetos que hão de sair desta plataforma. O que é esta plataforma? É Banco Central Europeu, porque imita moeda, Bloco de Convergência Estratégico, que são os que, em Portugal, aproveitam a oportunidade que lhe é aberta por quem tem o dinheiro, pelo Banco Central Europeu. Antes disso, no tempo dos descobrimentos, quem tinha o dinheiro eram os banqueiros europeus. Nós voltamos a esse modelo. Isto é, nós temos um projeto
Agora, o projeto do António Costa é pôr Sines ao serviço da Europa. Eu, como já venho do tempo de Sines, já estou habituado a pensar no que é a possibilidade, por exemplo, a reparação naval. De repente nós temos um mercado europeu muito maior do que Roterdão, porque é aqui que está tudo. Ora, esta ideia, por exemplo, pertence ao bloco de convergência estratégica. Mas, Joaquim, o problema é que ninguém está a querer fazer convergências estratégicas, está a ver? O problema é que ninguém está a querer fazer convergência estratégica. Deixemos a política segurar as rédeas dos cavalos e tratemos dos cavalos, porque nós podemos convencer os cavalos a irem na direção certa, independentemente de quem está a pegar nas rédeas. É preciso produzir ideias, porque os políticos depois vão atrás. E vejamos o que é que aconteceu na evolução da economia portuguesa. Esta é a costela keynesiana do Joaquim. Qualquer política é dependente de um economista. Ora bom, nos últimos 50 anos tivemos as ideias mais mirabolantes. Mas há um fio condutor que agora tem expressão no primeiro-ministro António Costa, que é exportar mais de 50% do produto. Joaquim, mas isso é uma desilusão tremenda, porque a Troika fez de 27 para 41 em 4 anos. Estes rapazes estão lá a 7. Agora é que estão a dizer que vão passar de 41 para 50. Isto é uma grande desilusão. Não. Mais de 50 é a frase. Mais de 50. Mais de 50, que é para não assustar os afilhados. Sim. Porque isto significa ficarmos dependentes do exterior. Ou seja, interiorizar o exterior. Em vez de sermos os soberanos aqui na Lusitânia, que aguenta tudo, e os romanos depois diziam, nem se governam, nem se deixam governar. Não, é ao contrário. Vamos perguntar lá fora o que é que querem que nós possamos fazer. E a seleção das especializações, aquilo que no tempo do David Ricardo, no início da teoria das relações internacionais, ele dizia têxteis em Inglaterra, vinho em Portugal. Agora, o que significava Inglaterra industrializada, Portugal rural, na agricultura. Agora, o nosso objetivo é termos especializações de alto valor acrescentado, de alto valor tecnológico e, simultaneamente, aproveitando os meios financeiros que Portugal não tem, mas o Banco Central Europeu tem. O que é a garantia que o Banco Central Europeu precisa de ter para continuar a apoiar financeiramente Portugal? Que exista internamente um bloco de convergência estratégico. Portanto, queiram os partidos ou não, queiram as bases eleitorais de cada partido ou não, isto vai ter de acontecer. Mas porque atenção, temos 2 minutos para fechar o programa. As correntes dos rios vão para estes mares. Ok, já disse. Eu estava... Qual é a parte que António Costa está a omitir sobre os 50%? Nós temos uma rubrica, aliás, também pertenceste, faço a publicidade no Jornal de Negócios, que é a mão visível, que é onde é que está a mão visível nisto. Tu há pouco referias, passámos de 27 para 41. O que é que aconteceu? Uma economia com passa de 27 para 41 nas exportações significa que capital e trabalho saem dos setores de produção interna e vão para a externa. O que aconteceu foram as empresas, os trabalhadores que do interno que perderam, que criaram a demonização da Troika. O que é que acontece agora? Passámos dos 40 para os 50.
é a parte que António Costa não está a dizer. Tem que destruir setores internos. Tem que levar as pessoas para ali. Ou então tem que atrair muito investimento estrangeiro. Sim. E, portanto, há aqui uma dimensão que as pessoas têm que perceber, que é, quando se diz isto tem consequências e tem que acontecer. Ora, isto são penalizações. A Troika penalizou objetivamente os setores internos para que eles deixassem de produzir e que nós nos voltássemos para o mundo. Isto tem sempre dor, e o problema é esse, é que depois os governantes não contam isto às pessoas. Não contam, claro que não contam, não é? Como nós vimos mais uma vez no caso de António Costa. Bem, chegámos ao final do programa de hoje, estamos ligeiramente até acima do tempo que é destinado ao programa, já estamos com mais de 1 hora. Para o final, eu quero recordar, para já agradecer às 1.300 pessoas que estão em direto agora. Em segundo lugar, que é uma subida em relação aos programas anteriores, e aproveito também para dizer que nada disto tem a responsabilidade nossa, porque, como sabe, as plataformas sociais alteram os algoritmos e depois as pessoas às vezes não recebem as notificações, que são as queixas que eu tenho recebido de vários espectadores. Para o final, quero apenas recordar que este canal tem uma parceria com o Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sem Diesel e Data. E para o final também fica o pedido de sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Também sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Agradeço só ao Joaquim e ao Jorge e nós voltaremos a contar-nos na próxima terça-feira. Tenha uma grande semana e até amanhã às 8 da manhã com o Cor do Dinheiro, versão diária. Muito obrigado.